vamos discutir sobre outro cognitivista, que é muito importante, embora menos, até que não, mas até a década de 80 era pouquíssimo conhecido no Brasil, que se chama Vygotsky. Vamos lembrar um pouco que a atmosfera política e econômica que viveu Piaget foi muito diferente da atmosfera vivida por Vygotsky e o seu grupo, né? O grupo de Vygotsky era um grupo da universidade na Rússia, um grupo que se formou a partir da Revolução Russa, isso é bem importante considerar. Portanto, eles tinham uma concepção teórica diferenciada da concepção darwinista de Piaget. A concepção teórica do grupo do Vygotsky era uma concepção teórica marxista, né? Portanto, a sua linha de pensamento e sua concepção sobre o ser humano, né, e sobre a aprendizagem, ele foi, se não diametralmente oposta a Piaget, ele foi muito diferente. Também é importante a gente considerar que a própria fala de alguns educadores, donos de escolas, especialmente educação infantil, sobre aquela, para mim me parece uma balela, de que essa escola ela tem uma mistura das teorias Piaget e Vygotsky. Eu acho que nós temos que ter um certo cuidado com esse pensamento. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. A teoria de Vygotsky é a teoria socioconstrutivista. Essa abordagem do desenvolvimento cognitivo é centrada na origem social da inteligência e no estudo dos processos sociocognitivos do seu desenvolvimento. Esses processos se fundamentam na teoria do psicólogo Lev Semenovich Vygotsky e refere-se aos processos físicos superiores. Então, veja só, o próprio desenvolvimento cognitivo, diferente do desenvolvimento cognitivo para Piaget, que era da maturação, né, que era da construção, né, que era da equilibração e acomodação, aqui tem um aspecto diferente, que é a questão do ambiente mais no sentido mais sociológico, antropológico da palavra do que para Piaget, né? Então, a condição de classe das crianças, dos jovens e dos adultos que aprendem, né, que estão no processo, né, de aprendizagem, ela é levada em consideração. Então, esse é um ponto que já está diferenciando a forma de aprendizagem de um e outro autor. O próximo slide refere-se a uma categoria chamada processos mentais elementares e os processos mentais superiores. O que para Vygotsky é o processo mental elementar? Corresponde, isso é uma coisa grosso modo, ao estágio da inteligência sensório-motora que Jean Piaget organizou, que é derivado do capital genético da espécie e da maturação biológica e da experiência da criança com o seu ambiente físico. Então, veja só, para Piaget, a maturação biológica, né, ela é o período da inteligência sensório-motora. Vamos ver, e que o Vygotsky já vai chamar de um outro período, né, que são processos mentais superiores elementares. Por que elementares? Porque é a fase inicial da aprendizagem de um indivíduo. Continuemos ainda sobre esta categoria. Os processos psicológicos superiores correspondem, ao longo da história social do homem, ela se organiza através das relações do homem com o mundo, que é mediado pelos instrumentos simbólicos e são desenvolvidos culturalmente. Mais um aspecto diferenciado da concepção de Piaget, né? Que é a questão da cultura, né? Então, é preciso levar em consideração que o desenvolvimento dos processos superiores, eles dependem do desenvolvimento cultural
em que este ser humano está envolvido. O próximo item é o papel da educação, né, e da aprendizagem no desenvolvimento dos processos mentais superiores e a função da mediação social nas relações entre o indivíduo e o seu meio, que é uma mediação por uma ferramenta. Outro aspecto que me parece diferenciar muito de Piaget. Para Piaget, isso está ipsis literis, escrito lá nos 6 estudos, né, naquele livro que está amplamente divulgado. Ele cita literalmente que o adulto ou outra pessoa, ou o professor, muitas vezes é prejudicial no processo de desenvolvimento que é natural da criança. Vygotsky vai colocar justamente o contrário. A mediação de um adulto ou de um indivíduo mais experiente é fundamental para o desenvolvimento, né, dos processos mentais superiores. Especialmente via ferramenta, mediação pela ferramenta, pela sua capacidade que esse indivíduo mais experiente tem de fazer com que esta criança ou esse outro indivíduo que está numa fase de aprendizagem mais elementar possa desenvolver. Então, isso é um elemento absolutamente diferente, né, da concepção de Piaget. Então, a questão social, a mediação social é fundamental para a aprendizagem. Ainda no desenvolvimento dos processos superiores, a atividade psíquica intra-individuais, que é mediada por signos, e a passagem entre o interpsíquico para o intrapsíquico nas situações da comunicação social. Pode parecer agora uma frase um pouco chula, mas para Vygotsky tudo aquilo que está dentro já esteve fora. O que Vygotsky está querendo colocar? Que a criança nem é uma tábula rasa, porque ela tem, né, intrapsíquico elementos, né, já desde a sua, né, geração, né, desde que ela era feto, ela já interage, né, mas ela interage por sucessivos estímulos externos. Então, deixe uma criança absolutamente sem estímulo externo e veja o que nós vamos transformar esse indivíduo, né? Deixe uma criança, nós temos aí um filme que eu recomendo, que é O Enigma de Caspar Hauser. É um filme alemão, chato, chato porque, eu não considero chato, eu adoro o filme, mas não é aquele filme de ação, não é um filme hollywoodiano, né? É um filme europeu, né, que conta a história de um menino que foi abandonado no poço pelo seu avô. E a partir do momento que ele foi retirado daquele poço, qual o caminho que ele teve que percorrer para se desenvolver, né, de acordo com a idade que ele tinha. Então, essa passagem do interpsíquico, né, para o intrapsíquico, ela se dá pelas relações verbais, inclusive, né, que ele estabelece com o seu espaço social. Mas o que é o desenvolvimento para Vygotsky? É considerado como uma consequência das aprendizagens com que o sujeito é confrontado. Análise de situações sociais que favorecem ao sujeito construir o seu meio físico. O que é mais importante para uma criança quando ela está dentro da escola? Aquilo que ela já sabe ou aquilo que ela deve saber? Aquilo que ela já aprendeu ou aquilo que ela precisa aprender? Isso é uma pergunta básica que Vygotsky se faz a todo momento. Porque para ele o desenvolvimento é consequência de um estímulo externo.